Olá, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento ao tema do sinal de pontuação, beleza? Vamos ver a segunda parte. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? Para a gente verificar aqui. Bom, estamos então na segunda parte, né? Essa segunda parte nós vamos ver especificamente o uso da vírgula. Para vocês, ele é muito complexo, assim, são pequenos detalhes que são precisos que precisa se observar, ok? Então, olha só, dependendo do uso, eu posso dizer uma coisa da vírgula, dependendo do local onde eu coloco a vírgula, eu posso dizer uma coisa ou estar dizendo outra coisa, ok? Então, olha só nesse primeiro exemplo. A vírgula pode ser uma pausa ou não, olha só, não, espere. Eu estou dizendo para a pessoa esperar. Agora, se eu digo, não espere, estou dizendo o quê? Vai embora, não precisa me esperar. É totalmente o oposto. Uma vírgula, eu posso dizer uma coisa ou posso dizer outra. A vírgula também pode fazer o seu dinheiro sumir, né? Como é o caso, ó, se eu boto aqui, eu vou ter R$ 23,40. Agora, se eu coloco aqui, eu vou ter apenas R$ 2,34, né? Eu poderia colocar aqui, ter um zero aqui, eu teria menos ainda. E nesse caso, se eu colocasse aqui, eu teria ainda mais, R$ 234, né? Ela pode também ser autoritária. Eu posso dizer aceito, obrigado. No meu caso, eu vou dizer obrigada, né? Aceito, obrigada. Então, eu estou aceitando de bom grado aquilo que alguém está me dando. Agora, se eu digo aceito, obrigada, eu estou dizendo que eu estou sendo obrigada a aceitar alguma coisa que a outra pessoa está colocando, certo? A vírgula também pode criar heróis. Se eu digo, ó, isso só, pouquinha coisa, isso só, ele resolve. Né? Ou seja, somente isso ele resolve. Agora, se eu digo isso só ele resolve, eu estou colocando a outra pessoa como sendo a pessoa capaz de resolver os problemas, né? Ou seja, tudo aquilo ele pode resolver, né? Somente ele, mais ninguém. E ela pode criar também vilões, aqui no caso, né? Esse juiz é corrupto. Aqui o juiz está entre vírgulas, então eu estou conversando com o juiz, né? Diferente dessa frase aqui do lado de baixo, que é esse juiz é corrupto, eu já estou falando do juiz, né? No primeiro caso eu falo com o juiz sobre alguém que é corrupto, e no segundo caso eu estou acusando o juiz de ser corrupto, né? Bom, ela pode ser a solução na vírgula. Não vamos perder, nada foi resolvido, ou seja, perdemos tudo. E se eu digo vamos perder nada, foi resolvido, viu a diferença? Pode também mudar de opinião. Eu posso dizer, não queremos saber. Ou eu posso dizer, não, queremos saber sim, queremos saber. Então, é totalmente oposto. Então, com isso, agora eu pergunto para vocês. Vocês acham realmente que a vírgula serve para respirar? Que eu vou colocar uma vírgula cada vez que respira? Ou eu vou respirar cada vez que eu coloco uma vírgula? Não, né? Ó, o Pasquale Cipo Neto, né, um grande gramático, né, brasileiro, ele disse que a vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Ou seja, esse instrumento sintático, a gente já viu que é sintaxe, né? E estilístico porque ele serve para dar uma finalização melhor ao texto, para deixá-lo mais bonito, né? Existem regras para se utilizar esses recursos. Não se pode usar aleatoriamente, ok? Então, vamos ver algumas regrinhas, né? Aqui no período simples, que é o que a gente vai estudar. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica e antipática. Então, quando eu faço uma numeração, antes da última palavra enumerada, eu vou colocar um E. Mas, num recurso estilístico, eu posso deixar apenas a vírgula. Então, aqui a vírgula está separando enumerações. E aqui outro exemplo. Em todo o estado, há previsão de chuva, certo? Com a vírgula. Depois eu vou explicar o porquê. Marcos, o ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Nesse caso aqui, eu tenho um aposto explicativo. Quem é Marcos? Existem tantos Marcos por aí, né? Quem é Marcos? Esse Marcos que veio assistir à reunião. Ele é o ex-integrante da comissão, então eu estou especificando quem é o Marcos. É um aposto explicativo, né? É um aposto, é outro tipo de aposto, não é o explicativo. Bom, vamos para as regras do uso de vírgula, então? Quando que eu uso a vírgula? A regra número 1, para separar
enumeração com termos que possuem a mesma função sintática. A gente já viu a função sintática na última aula, né? Então, ó, preciso realizar as tarefas de história, arte, geografia e português. Então, tarefas de história, tarefas de arte, tarefas de geografia, tarefas de português. Então, todos esses são complementos da palavra tarefa. Então, eu vou separar todos esses complementos. Ok? Essa é a mais fácil e mais usada. Exemplo número 2. Para separar um aposto, Fernanda Montenegro, vírgula, atriz talentosa, vírgula, recebeu homenagens da imprensa mundial. Então, esse atriz talentosa é um aposto. Né? É um aposto explicativo que explica quem é a Fernanda Montenegro, que poderia ser qualquer uma, né? O aposto explicativo eu posso retirar da oração, que não vai alterar em nada. É o mesmo caso desse Marcos aqui, né? Marcos veio assistir a reunião, né? E eu peguei todo o aposto explicativo, o ex-integrante da comissão, retirei fora e não prejudicou o sentido da oração. Não apenas o sentido, exatamente o que eu queria dizer, né? E é esse caso, Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial, certo? Eu peguei o atriz talentosa e retirei. É um aposto explicativo. E terceiro caso, para separar vocativo, né? Vocativo é quando a gente está se dirigindo a alguém. Por exemplo, aqui, ó, bom dia, senhor Agar. Senhor Agar é a pessoa com quem eu estou me referindo. E eu uso vírgula. Eu poderia dizer, bom dia, meus alunos. Bom dia, né? Vírgula, meus alunos, que é o vocativo. Ok? Essa é a mais fácil também, né? Maria, vírgula, chame seu irmão para jantar. E aqui eu coloquei uma tirinha, né? A Mafalda com um presentinho do pai, o pai está dormindo, e ela berra, Feliz Dia dos Pais, papai! Ó, a vírgula aqui, ó, por causa do vocativo. Ele se assusta, cai, e aqui tem o final, né? Falou a voz do sangue, né? São divertidas as tirinhas da Mafalda. Regra número 4. Usa-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais de locuções adverbiais deslocados. Por que deslocados? Porque a ordem correta da oração na língua portuguesa, pelo menos no Brasil, é sujeito, verbo, predicado, certo? E dentro do predicado eu vou ter os adjuntos adverbiais, as locuções adverbiais, certo? Quando eu pego esses termos e desloco para o começo ou para o meio da oração, esses termos precisam estar separados, isolados por vírgula. Por exemplo, aqui, não choveu durante o carnaval. A frase está correta. Adjunto adverbial no final da oração. Porém, aqui, ó, durante o carnaval, na Bahia não choveu. Esqueçam esse na Bahia por uns segundinhos. Se eu digo durante o carnaval, vírgula, não choveu. Durante o carnaval, eu desloquei da oração de cima, né? Coloquei no começo da oração, ok? Por isso que ele tem que estar separado por vírgula. Esse na Bahia era do exemplo de baixo que eu esqueci de tirar. Vou explicar agora, né? Olha só, não choveu na Bahia durante o carnaval. Eu tenho dois adjuntos adverbiais. Eu tenho na Bahia, que é o local, e tenho durante o carnaval, que é o quando, né? Então, adjunto adverbial de lugar e de tempo. Quando eu tenho dois adjuntos adverbiais, eu vou separar os dois por vírgula, mas não o adjunto do seu verbo, né? O adjunto adverbial do verbo. Então, não choveu na Bahia, aqui, ó, não vai vírgula. Porém, entre esse adjunto adverbial e esse, eu vou separar por vírgula. Quando eu tenho vários adjuntos adverbiais, eu separo esses vários adjuntos adverbiais com vírgula, que aí a gente retoma ao primeiro, né? Numa enumeração, os termos com a mesma função sintática. Se eu tenho vários adjuntos adverbiais, eu caio naquela primeira regra, certo? Então, isso acontece muito em convites, né? Maria foi convidada Maria está convidando você para o seu aniversário, para o aniversário a realizar-se em 10 de abril. 10 de abril é um adjunto adverbial, vírgula, às 10 horas, outro adjunto adverbial, né? De tempo. Vírgula, no salão de festas do condomínio. Então, eu tenho 3 adjuntos adverbiais. Os 2 últimos têm que estar separados do primeiro por vírgula. O primeiro, ele não se liga com vírgula ao seu verbo, né? Então, eu tenho dia 10 de abril, às 10 horas, no salão de festas do condomínio. 3 adjuntos adverbiais, entenderam? Bom, outro caso aqui embaixo. Mariana sorria satisfeita. Satisfeita é o predicativo do sujeito.
certo? Quando eu desloco ele para o começo ou para o meio da oração, eu também preciso estar separando eles por vírgula. Então, satisfeita, Mariana sorria. Ou Mariana satisfeita, sorria. Ok? Vírgula antes e vírgula depois. Regra número 5 é uma das mais fáceis também, né? O nome do lugar da data, né? A gente separa quando a gente faz, coloca a data, né? Curitiba, 10 de fevereiro de 1999. E o endereço do número da residência, né? Rua do Visor, número 229, separa por vírgula. Regra número 6, essa também é um pouquinho mais complexa, mas não é tanto. A gente separa palavras e expressões, por exemplo, explicativas, né? Quando elas retomam o que foi dito anteriormente, dizendo de outra maneira. Por exemplo, isto é, ou seja, a saber, por exemplo, por outra, por assim dizer, e na verdade. Olha só esse exemplo. O diretor titubeou, ou seja, não concordou de pronto com a decisão. Ele explicou melhor o que está escrito, como foi que ele titubeou. Então, sempre que eu boto ou seja, isto é, eu sempre vou separar por vírgula, antes e depois, ok? E também as expressões continuativas, que é quando o enunciado vai ser continuado depois, né? Ele provoca a continuação, como aqui, são os termos, né? Como além disso, aliás, demais, então, né? Por exemplo, o dinheiro começava a aparecer, aliás, tarde demais. Então, a vírgula aqui, ó, antes e depois do aliás, ok? As expressões corretivas também são separadas por vírgula, né? Como aqui, ó, quando se presta a alterar o que foi dito anteriormente, havia sido dito, né? Então, eu vou usar ou melhor, ou antes, digo, minto, como, ó, nesse exemplo, os chocolates estão chegando, digo, a Páscoa está próxima. Esse digo é para corrigir alguma coisa que eu disse errado. Isso é muito comum em provas, às vezes tinha uma banca, o SESC sempre pedia para os alunos em vestibulares, Enem e concurso e tudo mais, sempre que errarem alguma palavra na prova, em vez de riscar, colocar vírgula, digo, vírgula, certo? Que é justamente para retificar o que foi dito anteriormente. Porém, né, nas aulas de redação, cada professor vai dizer como ele quer que seja feito isso. Mas esse tipo pode ser usado para esses casos. E também, né, ele vai ser usado, a vírgula vai ser usada nas expressões conclusivas, que apresenta uma finalização ou uma conclusão, né, de uma ideia, como então, a me ver, com efeito, do sim, portanto, enfim, né? Aí aqui nós temos um exemplo, o assunto então está encerrado. Esse então tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Aí eu chamo a atenção para uma outra observação quanto a essas expressões conclusivas, né? Se eu coloco essas expressões após o verbo, ele também é separado por vírgula. Então, o assunto está então encerrado, então, vírgula antes e depois. O assunto está então encerrado, ok? E a regra número 7 é em casos de elipses ou zeugma, né? Quando a gente omite um termo da oração. Como nesse caso, na sala, apenas 4 ou 5 convidados da obra de Machado de Assis. Na sala, vírgula, apenas 4 ou 5 convidados. A gente sabe pelo contexto do texto, pelo contexto que a gente está lendo, a história, né? A gente sabe que é o verbo haver. Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Pelo contexto, a gente sabe que não pode ser nenhum outro verbo. Não poderia ser. Na sala corriam apenas 4 ou 5 convidados. Na sala cantavam apenas 4 ou 5 convidados. Podia ser, mas a gente vê pelo contexto que não é cantavam, que é o verbo haver, né? E uma zeugma, que aqui no caso, o colégio compareceu fardado, a diretora de casaca, é do texto de Raul Pompeia, né? Aqui nós temos uma omissão do verbo comparecer, então ele vai retomar o verbo anterior, né? E a vírgula fica no lugar do verbo oculto, né? Que está ocultado, né? Que foi ocultado, foi omisso. E, importantíssimo, nunca se emprega vírgula para separar um sujeito do predicado, né? Termos essenciais da oração. Então, no caso aqui, a subir até o mirante, deixou a criança cansada. Aqui não pode jamais haver vírgula para separar esses dois elementos. Porém, às vezes acontece de haver um aposto entre o sujeito e o predicado. E se tem um aposto, esse aposto vai ser separado por vírgula. É o caso que a gente viu ali, né?
Aqui, ó, Fernanda Montenegro, atriz talentosa. Aqui nós temos o sujeito da oração, Fernanda Montenegro, e o predicado da oração. Recebeu homenagens da imprensa mundial. E o que é esse atriz talentosa? Ele não pertence ao sujeito. Ele explica melhor o sujeito. Ele é um aposto explicativo. Então, não se está separando o sujeito do predicado por vírgula, porque essas duas vírgulas, antes de atriz e depois talentosa, elas pertencem ao aposto. Porque se eu fosse tirar esse trecho, eu ia tirar de uma vírgula até a outra, ia retirar todo dessa oração. Para ler, Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial, ok? Nesses casos, pode-se ter a vírgula entre o sujeito e o predicado, mas eu não estou separando o sujeito e o predicado com vírgula, porque a vírgula pertence ao aposto, né? Outro caso aqui também, Pedro chegará mais tarde amanhã. Eu também não posso separar o verbo dos seus complementos. Como esse caso, os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Esse com o efeito estufa é o com que os cientistas se preocupam, né? Ele está complementando o verbo. Então, eu não posso colocar uma vírgula. Porém, em alguns casos, eu posso ter ali uma daquelas expressões conclusivas, que aí terá vírgula. Então, por exemplo, os cientistas preocupam-se, então, com o efeito estufa. Esse então, eu boto uma vírgula antes e uma vírgula depois. Só que ele não está separando o verbo dos seus complementos. Ele está dando ênfase ao contexto. E as vírgulas pertencem, as vírgulas antes e depois do então, pertencem ao então. Então, eu vou retirar todinha elas para ter oração. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa, certo? Eu não estou separando o verbo do complemento. Eu estou botando uma expressão conclusiva que vai dar ênfase ao que eu queria dizer, ok? Outra também, a gente não pode separar núcleo nominal, seus adjuntos e complementos, como a visão do mar deixava o absurdo, ou o fiscal foi gentil com o turista. Então, não posso ter vírgula separando o núcleo do sujeito, né, nominal, né, com seus adjuntos ou complementos, ok? Bom, no momento é isso, né? Ainda tem mais um slidezinho especificamente sobre essa parte de pontuação, tá? Então, até daqui um pouquinho.